Olá pessoal, boa tarde. Meio-dia, né? Mais uma vez gravando. Espero sinceramente que o microfone fique bom, né? Porque eu não vou conseguir voltar à tarde, né? Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo de perguntas e respostas, né? A gente recebeu muitas perguntas sobre a casinha universalista que a gente fez, falando sobre Exu, sobre o processo de cura, né? E então vamos direto ao assunto, sem enrolar muito, né? Hoje é dia 31 de janeiro de 2013, meio-dia, gravando, né? Oi Duda, tudo bem? Duda, em seu último vídeo da casinha espiritualista, você falou sobre a cura. Concordo com você que ninguém cura ninguém. E nos centros onde eu moro em minha cidade, eu vejo muito ter na placa da frente dos centros cura, bem grande, exaltando a cura. Como se fosse um chamariz para o pessoal, ao público doente. Gostaria muito, Duda, que você pudesse explicar um pouquinho mais sobre a cura, porque nesse vídeo você falou muito sobre a cura física, mas não falou em nada sobre a cura espiritual que é feita nos centros espíritas, nos centros espiritualistas. Muito legal a pergunta, por quê? Porque realmente eu fui assistir o vídeo de novo e vi que eu não falei, né? E precisa ser falado. O que acontece, assim, que a gente precisa entender, todos nós, assim. Eu falo isso pra mim também, principalmente pra mim. Todos nós temos uma assinatura energética, certo? E é nessa assinatura energética que fica na nossa aura, conforme nossos pensamentos, emoções e sentimentos, é através dessa assinatura energética que os espíritos nos veem e eles são atraídos até nós, e nós atraímos eles, né? E o que acontece? Vamos falar de cura especificamente, não vamos falar de passistas, médios de incorporação, vamos falar da cura, né? A pessoa que tem o passe de cura, que tem essa energia de cura, né? Ela traz isso na assinatura energética dela. E o que acontece? Muitas vezes, quando ela passa por um local, os espíritos veem aquilo na energia dela, na aura dela. E começam a segui-la, a acoplar na pessoa. Daí a pessoa do nada começa a ficar muito cansada, começa a ter dores que ela não tem. Muito cuidado com dores que você não tinha. Dores que você vai no médico e o médico não encontra. Procura um centro espírita, um centro espiritualista, faz uma prece, faz uma oração. E o processo de cura funciona assim, né? Por isso que é muito bonito o trabalho que existe nos centros espíritas, né? Nos centros espiritualistas. Por exemplo, como eu falei para vocês, lá no Guerreiros da Luz, a gente percebe que os amparadores, durante toda a semana, a partir da quinta-feira, do dia posterior aos trabalhos mediúnicos, eles começam a resgatar espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos que foram abortados, e começam a levar lá para o grupo, né? E deixam todos no estacionamento. Aí o pessoal, teve uma pergunta que eu até não botei aqui, mas ela me veio na cabeça agora. Obrigado, amparador, fez eu lembrar. Ela botou assim, mas por que os amparadores deixam esses espíritos a semana toda lá fora e não deixam eles entrar já para serem preparados? Eu também me questionei isso, né? E a resposta ela veio, né? É porque nessa casa onde a gente faz os trabalhos, é uma casa que ela tem eventos. É uma casa que ela funciona comercialmente. Se os espíritos pudessem entrar lá, afetaria muito o trabalho daquelas pessoas que nos cedem aquele espaço. Claro que nós pagamos aluguel, não é nada por favor. Mas a espiritualidade pensou também naquelas pessoas que trabalham lá, onde há eventos, onde há muitas outras pessoas que passam por lá. Então são todos colocados do lado de fora, certo? Então o que acontece no processo de cura espiritual? Geralmente, quando nós desencarnamos numa morte trágica devido a acidente de carro, homicídio, aborto, a gente precisa entender que a consciência que nós temos aqui hoje é a consciência que a gente leva para lá para o mundo espiritual.
Isso é um fato, é exatamente assim que funciona. Então, se você não teve um conhecimento espiritual, um estudo espiritual, se você não se desenvolveu espiritualmente, se você não fez leitura, se você não teve um lado espiritual que você desenvolveu na sua vida, você vai para lá sem acreditar em nada e com as dores que você sofreu naquela morte. E isso acontece muito, a gente pega muito lá na mesa mediúnica, espíritos que estavam com câncer, que definharam com câncer, que sofreram e desencarnaram e não tinham nenhuma espiritualidade, não ficaram totalmente presos à matéria, né? Totalmente, e vão para o outro lado. Eles acreditam que não morreram, e eu concordo com eles não estão mortos, né? O corpo físico morreu, mas o espírito ele é imortal. E eles levam toda a sensação de dor e, cara, é um serviço tão lindo. É por isso que eu digo assim, ó, o trabalho que a gente desenvolve na internet, muitas pessoas, é muito bonito, mas a gente poder, né, tirar 2 horas do seu tempo na semana para trabalhar numa casa espírita, espiritualista, num centro de Jorrei, num centro de budismo, seja lá como for, e fazer esse trabalho, cara, é muito lindo, é fantástico. Aí o que acontece? Vamos falar de Guerreiros da Luz. Então a gente faz o círculo, né? A gente pede para os guardiões que liberem as portas do castelo, a gente faz a conexão com os hospitais espirituais, vários trabalham com a gente, com os médicos, com os enfermeiros, né? E eles começam a entrar. E existem uns que estão muito deformados, com muitas dores, eles precisam passar pela incorporação dos médiuns para receber o primeiro atendimento, que a gente chama. O que acontece? Com a doação de ectoplasma do médium e com o passe do doutrinador, do dirigente ou daquela pessoa, do passista que está dando naquela pessoa que está incorporada, um exemplo assim, câncer no estômago, né? Estou com muita dor no meu estômago. Eles chegam lá gritando, urrando, sabe? É impressionante, assim. E aí a gente coloca as mãos, faz uma prece, pede ajuda para os amparadores, né? E a gente vê cessar na hora aquela dor, o médium parar de gritar, a entidade parar de gritar. Por isso que é muito importante ter médiums sérios, né? Pessoas que você confia exatamente naquilo que está sendo feito ali, entende? E esse processo de doação de energia, de ectoplasma, é um processo assim, que eu diria para vocês que ele é muito similar a TENEPS, né? Que alguns pesquisadores estudam, que o Saulo Caldeirão já falou sobre isso. Algumas pessoas fazem esse processo de doação de energia para amparo, né, das pessoas em casa. Eu concordo com o Saulo, acho que a gente não deve fazer em casa, assim como o passe. Eu volto a dizer aqui, eu passei para não levem pessoas desequilibradas para dar passe na tua casa. Quer dar passe, dá o passe lá na casa dela. Leva ela para o centro espírita, mas não leva para a tua casa, preservem a casa de vocês. A TENEPS, a doação de energia na própria casa, na minha pequenez, na minha concepção. Como eu falei com uma amiga no Facebook, onde ela doava comida para os pobres na frente da casa dela. Aí o que aconteceu? Todo dia ela começou a doar. Aí teve uma época que ela passou por problemas financeiros, ela não conseguiu mais doar. E o pessoal começou a cobrar, não queriam nem saber se ela tinha dinheiro ou não, começaram a cobrar dela, começaram a bater no portão, ela não tinha mais descanso, até que uma amiga dela, que é da polícia, teve que ir lá fazer o pessoal correr, né? Então se você começa esse processo em casa, os espíritos não querem nem saber, meu. Não querem nem saber se tu vai ter disposição, e a gente nunca tem disposição 100% todo dia. Eu no sábado, não se fala de espiritualidade no sábado, não consigo exercer esse trabalho no sábado, porque a gente se envolve muito com o trabalho de profissional. Eu sou fotógrafo, todo mundo sabe, a gente fica direto, né, com a noiva, com o noivo o dia inteiro, não tem tempo para parar. Eu não teria tempo para fazer TENEPS, né? E eu acho mais seguro a gente poder fazer a TENEPS num centro espírita ou num centro espiritualista. E lá no Guerreiros é isso que a gente faz. Eu já falei sobre isso, quando chegam os espíritos mais pesados, obsessores, entidades pesadas, né? A gente não quer doutrinar, a gente leva muito aquilo do físico, a gente não quer converter ninguém, não quer doutrinar ninguém, não quer que as pessoas pensem como nós, certo? Mas que se a gente puder levar a mensagem que cada um pesquise, que cada um experiencie com seus próprios olhos, veja com seus próprios olhos. É lá quando vão essas entidades, a gente só
manda muito amor, porque o amor é a energia maior que existe, é a frequência mais forte que existe no universo, certo? E a gente não tenta aquilo. E lá no que tem para mim, de refazer a forma crística de um ser, às vezes chegam lá sem o braço, na inconsciência físico, o braço, poder fazer perdidas, encarnaram sem que vagam. Então, minha amiga, o processo de cura é todo. Eu acho muito bonito. Passem de internet, de doação de não. Então, o processo espiritual é esse aí. O amparo dos amparadores, dos médicos, dos enfermeiros. Então, é assim que funciona. É isso aí. Vamos para a próxima? Vamos lá. Duda, que tatuagem é que tu tem no braço? Vamos lá, vamos mostrar. Vou botar o braço aqui. É São Jorge, Ogum, certo? Pronto, matei a curiosidade. Duda, no último vídeo você falou sobre os Exus, você é da Umbanda? Assim, ó, eu fiz questão de responder essa pergunta. Eu não sou da Umbanda, respeito muito a Umbanda, tenho o maior carinho por eles, pelo lindo trabalho deles. Na próxima casinha universalista nós vamos falar de Preto Velho, certo? Mas assim, ó, se eu puder dizer, eu não tenho linha definida, é o espiritualismo mesmo, sem me prender a nada, nem ninguém. Eu tenho a certeza que eu vim para esse mundo sozinho e eu vou voltar sozinho desse mundo. Então a filosofia é essa, é o respeito. Eu falo muito da Umbanda porque ela é muito discriminada, muito preconceito, muito racismo. E é um trabalho lindo que a gente tem a comprovação, né? Ainda mais a gente que se projeta, que tem esse negócio de poder se projetar e sair do corpo, né? Oi Duda, como vai? Espero que bem. Venho assistir teus vídeos, estou com uma dúvida, talvez você com mais experiência poderá me responder. Tenho estudado a doutrina espírita e frequentado o centro espírita, porém meu primo me mostrou partes da Bíblia que eu não soube explicar ou ter argumentos para debater ou tentar me defender, mas não tive argumentos para esclarecer essa dúvida. Ficou na minha cabeça também. Gostaria que você me desse seu ponto de vista espiritual sobre os seguintes trechos da Bíblia. Muito obrigado, paz e luz. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos adivinhos do futuro. Isso é o pecado e fará com que vocês fiquem puros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando alguém se virar para os adivinhadores, encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e os disparei do meio do povo. Levítico 26. Homens ou mulheres que entre vós forem médios e consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Levítico capítulo 20, versículo 27. Eu achei bem legal essa tua pergunta, é o André, né? Um grande amigo André, um grande abraço para o André responder. A gente precisa ter assim calma, cautela, né, para falar da Bíblia, discernimento acima de tudo. Eu tenho a certeza que essas palavras foram escritas, né, por um senhor barbudo no alto de uma montanha, há uns 2.500 anos atrás, ou 1.500 anos atrás, sei lá, aonde o que ele queria é colocar medo, né, colocar medo nas pessoas, impor religião e tinha a intuição de que o homem se desenvolveria, né, e entenderia sobre espírito, sobre plano astral. E cara, eu vou te falar uma coisa assim, André, a Bíblia ela foi reescrita, tá? Foi reescrita por pessoas, por papas.
A Bíblia ela foi reescrita para poder, eu vejo que para poder aprisionar as pessoas, impondo medo, né? Se você não for bom, se você não vir na igreja, você vai queimar no inferno, né? Embutem isso na nossa cabeça, na nossa mente, né? Ou seja, você tem que viver uma vida inteira querendo um prêmio, né? E qual seria esse prêmio? O descanso eterno, o céu, né? Um terreno no céu. A gente deveria viver a vida com o intuito de se desenvolver, de sermos pessoas melhores e não querendo prêmio por sermos pessoas melhores. Isso é uma coisa que tem que vir automaticamente, né? Nesse desenvolvimento espiritual. A Bíblia, eu vou falar para ti o seguinte, a Bíblia ela é fantástica, a Bíblia ela deveria ser usada naqueles momentos que a gente mais precisa de reflexões, de ajuda, para pegar a Bíblia, abrir um trecho ali, ela passa mensagens muito bonitas, né? E só que a gente tem que saber entender, né? Ter um entendimento e de repente até trocar informações com pessoas. Tem padres maravilhosos que passam realmente a mensagem, como foi escrita a Bíblia, que eu acho assim que me dão entendimento às vezes de coisas que eu não entendi. Entende? Coisas que eu não entendi, eles passam e vejo, poxa, mas eu não tinha visto dessa maneira. E eu acredito que a Bíblia ela seria boa para isso, para que a gente pudesse tirar dali uma mensagem, um aprendizado, como ajuda. Mas quando eles pegam a Bíblia para te impor alguma coisa, para querer te converter, que é o que eu mais vejo, porque o que está escrito aqui é o que vale. Porque se você não estiver dentro dessas leis, você vai queimar no mármore do inferno. Quem foi que escreveu isso aqui, gente? Por que não há o questionamento? Quem foi que escreveu? Foi Jesus que deixou. Onde é que tem a assinatura de Jesus? Foi Deus? E cara, assim, ó, bem na boa, sinceramente, foi reescrita, foi manipulada para que as pessoas temessem a Deus, entende? Tivesse aí Deus de um senhor barbudo, de barbas brancas, com uma varinha na mão, né? Cadê minha varinha aqui? Vou pegar a varinha. Uma varinha na mão, assim, ó. Sabe, não tá fazendo, vai queimar pela eternidade, vai queimar no fogo do inferno. Querendo botar medo nas pessoas. E eu vou te falar uma coisa, medo, por isso que nós temos a filosofia do guerreiro. Volto a dizer, a gente não tem que ter medo de nada. A gente tem que lutar sempre, a gente tem que, se for para cair, cai de pé, porque o medo, cara, é uma das coisas que os obsessores mais usam contra a gente. Eu sempre vou falar isso, cuidado com o medo. O medo, ele abre verdadeiros rombos em nossa aura, né? E faz o que quer com a pessoa, porque eu volto a dizer, tipo assim, tu quer que uma pessoa faça tudo por você, faça essa pessoa sentir culpa, e você vai ver que essa pessoa, poxa, vai se sentir culpada e vai ter medo de ir para o inferno, e aí pronto, aí você manipula a pessoa completamente. Então assim, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, há muito ego, né, em religiões. Eu sempre costumo dizer assim, o ego, se tu botar um C na frente, fica cego, né, porque a pessoa quando está no ego, ela está completamente cega de orgulho, de vaidade. O que eu mais ouço falar hoje em dia é assim, porque eu estou salvo, você está salvo, Dudu? Eu digo, não estou salvo, cara, eu tenho que ralar muito para estar salvo, para tentar ir para uma esfera melhor, mas eu tenho consciência de que assim, ó, ninguém vai me impor nada, não, assim, ó, a verdade ela não pode ser dita, ela não pode ser falada, ela tem que ser vivenciada. Essa é a minha filosofia de vida, sabe? Quando todo mundo pensa igual, quando todo mundo diz amém, quando todo mundo assim, a ovelhinha, sim senhor, quando todo mundo está pensando igual, é porque ninguém está pensando, está todo mundo alienado, entrando em fanatismo, isso que não é legal. Então, André, assim, ó, cara, você que falou que ficou sem argumentos, cara, André, segue o teu coração, certo? Procura ter como bússola o teu coração, sempre te pergunta, te questiona assim, pô, eu tô fazendo mal para alguém? Não. André, nunca queira converter ninguém,
com a sua forma de pensar, de agir. Sempre exteriorize tudo aquilo que você pensa, né? Tem uma frase que ela é fantástica, acho que é do Martin Luther King. Ele fala assim: para ter inimigos não precisa fazer grande coisa, basta que você expresse aquilo que você pensa, que você diga aquilo que você pensa, né? E você vai começar a ter inimigos. Então o que acontece? Fale sempre o que você pensar, mostre o seu ponto de vista, mas não force ninguém a nada. Eu me lembro muito do Mestre Jesus, que ele passou um ensinamento que eu acho fantástico, eu levo comigo, assim, porque Jesus, quando questionado, quando ele foi preso, por que ele não se defendeu, por que ele não se protegeu, por que quando ele esteve frente a frente com o Pôncio Pilatos, ele não falou da verdade dele. Ele falou assim: a verdade, ela não precisa ser defendida e nem protegida. A verdade, ela é verdade por si só. Ela vai aparecer por si só. Quando uma pessoa, ela quer impor o ponto de vista, ela quer converter, na verdade, ela está falando para ela mesma, ela está dizendo aquilo para ela mesma, tentando se convencer ela mesma de que o ponto de vista dela está certo. Então é isso que a gente tem que entender. Quando a pessoa fica, não, você tem que ser, ela está falando para ela, né? Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. Mas baseado no quê? Muitas vezes a pessoa está se questionando. Então, assim, muitas vezes o silêncio, cara, o silêncio é a melhor resposta. Eu acho que você fez bem, não teve argumentos, nem queira ter, sabe? Eu passo por isso também, as pessoas vêm querer me converter, querer dizer como eu devo pensar, como eu devo agir. Mas, cara, sinceramente, eu não tô nem aí. Infelizmente, religião, ela traz muito fanatismo, né? Eu falo assim, religião é que nem time de futebol. Que nem de time de futebol, porque se você for do Corinthians, você vai ser campeão do mundo. Tá, mas o Grêmio é campeão do mundo, o Flamengo é campeão do mundo, o São Paulo é campeão do mundo, o Inter é campeão, não é só o Corinthians. E olha o fanatismo, eu estava assistindo lá, o pessoal foi para o Japão, vendeu geladeira, vendeu o carro, muitas pessoas deixaram a esposa grávida em casa para ir ver o Timão ser campeão do mundo e perderam o momento da concepção do filho. Eles não estavam lá. E o filho vai entender, o que é isso, cara? É fanatismo. E aí voltam para cá endividados, né? Completamente endividados. Os jogadores cada vez mais ricos, milionários, né? Eu, assim, gosto de futebol, mas eu tenho agora... O meu conceito sobre futebol, o jogador ganha muito, muito mesmo. Acho que não precisaria... Eles são profissionais, mas não deveriam ganhar tanto quanto eles ganham. Acho que, poxa, a gente poderia pagar muito melhor a polícia, os bombeiros, né? Então, cara, a nossa consciência está muito longe disso e futebol é mais ou menos como religião. As religiões, assim, se você for da minha religião, você está salvo. Se você for do meu time, você é campeão, senão você não é. Já te olham com... E tem times entrando nisso, tem pessoas que se verem, olha o nosso nível de... Se tiver passando uma pessoa com outra camisa de um time do outro lado, eles matam essa pessoa. Por causa de cores, cara. Cor de time. Entende? E aqui, olha como é muito similar. Olha, a folha chegou a voar agora. Olha como é similar. Olha essa passagem aqui, ó. Levítico capítulo 20, versículo 27. Os homens e mulheres que entre vós forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados e serão apedrejados, pois merecem a morte. Cara, o que quer dizer isso, André? A Inquisição, cara. A Inquisição aconteceu muito disso. Eu vou me levantando, tá na hora de eu ir. Na Inquisição, André, aconteceu muito disso, mas muito disso mesmo, entendeu? Aonde pessoas foram queimadas, aonde a igreja realmente pegou pesado em cima de médiums, por não entenderem, né? Por não quererem que houvesse uma outra religião predominante que não fossem a deles. Então é tudo muito similar. E o que acontece, assim, né? Fanatismo, grupos, aonde você for, você tem que ser do meu grupo para você ser bom. Isso quer dizer o quê? Quanto mais pessoas no meu grupo, eu estou mostrando para as outras pessoas, quanto mais pessoas tiver, mais o meu grupo é o melhor. E na verdade não é assim, é o contrário. Pode ver o nosso nível de consciência. Tu botar um vídeo de sacanagem na internet ou alguma coisa assim, dá
4 milhões de acessos. Coloca um vídeo espiritual, dá 500 acessos, 2.000 acessos, 5.000 acessos. Então é por aí, André, sabe? Então é isso aí. Acho que eu tenho mais uma pergunta, deixa eu só dar uma olhadinha na hora. Vou responder a última. 5 minutos. O pessoal me avacalha nas perguntas, mas eu acho muito legal. Duda, percebi que você anda de bermuda e de chinelo também? Cara, eu vou te falar uma coisa assim, eu sou um privilegiado, sim, no verão eu posso andar de bermuda, de chinelo. Todo mundo sabe que eu sou fotógrafo. E durante a semana a gente anda relaxado, né? Então é mais ou menos por aí. Procura andar à vontade, eu acho que é um privilégio. Não ter que andar engravatado, certo? É muito legal. Bom, pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Vou botar uma musiquinha de fundo. Parque Cinquentenário de Caxias do Sul, olha que lindo. É isso aí, pessoal, 26 minutos. E próximo vídeo nós vamos falar da casinha universalista, mais um pouquinho, acho que a gente vai fazer o fechamento da casinha universalista. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E eu vou embora com a minha bermuda, com a minha sandália.